principalmente sobre este lugar. Principalmente sobre este Porque lugar. o Senhor está aqui. Porque o Senhor está aqui. Podemos aplaudir ao Senhor, amém? Podemos dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu quero falar de uma palavra pequena, mas tão poderosa, Quero falar de uma palavra pequena, pero muito poderosa, que tu nunca mais vai que esquecer nunca, jamás vas a olvidar. o que vai acontecer hoje. O que vai suceder hoje. Porque vai mudar muitas coisas na sua vida. Porque vai cambiar muitas coisas em tu vida. Porque às vezes nós nos acostumamos, Porque muitas das vezes acostumamos com as coisas de Deus. com as coisas de Deus. mas não devemos. Pero não devemos. Não devemos habituar com isso. Não devemos acostumar-nos com Temos que isto. querer sempre algo mais. Necessitamos querer sempre algo mais. E para fazer isso, E para ser isso, nós temos que ter necessitamos ter essa palavra esta palavra. em primeiro plano. E em primeiro plano, E eu falo de fé. e eu hablo de fé. A fé neste lugar, igreja. Há fé nesse lugar, igreja. A fé neste lugar para acontecer milagres hoje. Há fé nesse lugar para suceder milagres Portas hoje. abertas. Portas abertas. Bênçãos dos céus. Bendiciones del cielo. Deus só precisa de fé neste lugar, igreja. Deus só necessita de fé nesse lugar. Existe igreja. fé neste lugar, igreja. Existe fé nesse lugar. Deus está igreja. derramando algo na sua vida agora. Deus está derramando algo em tua vida Por agora. um motivo de você simplesmente crer. Por el motivo sencillo de tu crer. Porque se tu creres, Porque se tu creres, tu verás tu verás a glória de Deus. a glória de Deus. Nós tentamos, eu, o pastor Juliano e o pastor Juan, dar um adjetivo para essa palavra. Nós outros três, pastor Júnior, eu e pastor Juan, dar um adjetivo a esta palavra. Existem muitos. Existem vários. E nós achamos um: E encontramos um. inquebrantável. Inquebrantável. Esse é o título da mensagem que Deus manda entregar para você hoje. Esse é o tema da mensagem que Deus manda entregar. Deus quer uma para fé ti hoje. quebrantada. Deus quer uma fé inquebrantável. O que é quebrantar? Que é É inquebrantável? derramar na presença de Deus. É derramar na presença de Deus. Mesmo quando tudo está ao contrário. Mesmo quando todo está contrário. Tudo está difícil. Todo está difícil. Há muitos problemas. Há muitos problemas. Há muitas dificuldades. Muitas dificuldades. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Mas você tem fé. Pero tu tienes fé. E falta para o mundo fé. E falta para o mundo fé. Levante a sua mão agora. Levanta tu mão agora. Através da sua mão. Através de tu mão. Aonde você tocar, Donde tu tocares. vai ser liberado fé. Vai ser liberado fé. No seu trabalho, Em seu trabalho. na sua casa, Em sua casa. nos seus filhos, Em seus filhos. nos seus Em negócios, seus negócios. na sua igreja, Em sua igreja. no seu ministério, Em seu ministério. na sua vida. Em sua vida. Porque através das suas mãos, Porque através de tus mãos. Deus vai usar poderosamente. Deus o vai usar Porque Ele só poderosamente. precisa que você disponibilize a Porque sua vida. Ele só necessita que tu ponga tua vida disponível. Recebe agora fé. Receba agora fé. Mais fé. Mais fé. Para que você continue Para que tu puedas seguir. a declarar Declarando. quem é o Senhor. Quem és o Senhor? O Senhor é poderoso, amém? O Senhor é poderoso, amém? O Senhor é poderoso para fazer aquilo que eu e tu não podemos. O Senhor é poderoso para ser aquilo que tu e eu não podemos. Mas Ele quer usar a mim e a ti. Pero quer usar a mim e a ti. E nós vamos para uma passagem tão poderosa, E tão vamos- importante. E vamos agora mirar passagem tão poderoso e importante. Nós vamos ler ali em Gênesis 22, do 1 ao 19. Vamos ler em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o 19. Antes de ler, eu quero falar um versículo poderoso para nós. Antes de ler, quero aqui falar versículo poderoso para nós. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é a demonstração de las coisas que Esperam. se esperam E a convicção dos fatos que não se e a veem. convicção daquilo que não se vê. Eu espero algo, Eu espero algo, mas eu não vejo. pero não vejo. Mas a Bíblia te chama bem-aventurado, Pero a Bíblia te chama bem-aventurado, porque não viste, mas creu. porque tu não viste, pero creíste. Para que nós possamos receber aquilo que nós não vemos, nós precisamos esperar. Para receber aquilo que nós outros não vemos, necessitamos esperar. Nós vamos falar a história de um homem que esperou 25 anos para receber a sua bênção. Vamos falar da história de homem que esperou 25 anos para receber tua bendição. Levanta suas mãos novamente. Levanta tus manos novamente. Ainda hoje, Aún hoje, Deus vai liberar Deus vai liberar uma bênção uma bendição na sua vida. em tu vida. Você não vai esperar 25 anos, Não vais esperar 25 anos, porque ainda hoje porque aún hoje você vai receber algo da parte de vas a Deus. receber algo da parte de Se tu Deus. creres, Se tu creres, verás a glória de Deus. verás a glória de Deus. É por fé, não Es por vista. fé, não por vista. Fé
é crer no impossível. Fé es creer en el imposible. O impossível é com Deus. El imposible es con Dios. O possível é comigo e contigo. El posible es conmigo y contigo. Deus nunca vai fazer a tua parte. Deus nunca vai hacer tu parte. E você nunca precisa fazer a parte de Deus. Y tú nunca vas a necesitar hacer la parte de Dios. Faça a tua parte. Haga tu parte. Esteja presente. Esté presente. Esteja na casa. Esté en la casa. Esteja a orar aqui neste lugar. Esté orando en este lugar. Esteja a orar aonde tu estás. Esté orando donde tú estás. Com fé. Com fé. O mar vai se abrir. El mar se va a abrir. E se o mar não se abrir, Y si el mar no abrir, tu vais andar sobre as tú águas. vas a caminar sobre Porque las esse é o aguas. Deus que eu creio, Porque amém? esse é o Deus que eu Porque creio. Ele já está fazendo. Porque Ele já está Ele só obrando. precisa que um creia. Ele E nós necessita- somos muitos neste lugar que cremos. Só Então necessita Deus vai um que liberar um crê. poder tremendo neste lugar. E somos muitos. E Deus vai liberar algo tremendo neste lugar. Então vamos ler a sua palavra. Então vamos ler sua palavra. Pode ler, meu irmão? Gênesis 22, del versículo 1 al 19, por favor, na pantalla. Passado certo tempo, Deus puso a prueba a Abraão e lhe dijo: Abraão, aqui estou, respondió. E Deus lhe ordenou: toma tu hijo, el único que tienes e al que tanto amas, e ve a la região de Moriah. Uma vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que eu te indicarei. Abraão se levantou de madrugada e enseñou su asno. Também cortou a lenha para el holocausto, e junto com 2 de sus criados e su hijo, Isaac, e se encaminhou hacia el lugar que Deus lhe havia indicado. Al terceiro dia, Abraão alçou os olhos e de lejos viu el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, y el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraão tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él por su parte cargó con él el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraão: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, proveerá Dios, le respondió Abraão. Seguiram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar señalado por Deus, Abraão construiu um altar e preparou a lenha. Depois atou su hijo Isaac e lo puso sobre o altar, em cima de la lenha. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraão, Abraão, aqui estou, respondió. Não pongas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nenhum daño, dijo él, aquele ángel. Ahora sei que temes a Deus, porque nem sequer te has negado a dar-me a tu e único hijo. Abraão alçou a vista e en el matorral viu um carneiro enredado por los cuernos. Foi entonces tomou el carneiro e le ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Ese sitio Abraão le puso nombre, el Señor provee. Pero hasta el día de hoy se dice el monte que provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraão por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿Cómo has hecho esto y no has negado a tu único hijo? Juró por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré de gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además de tus descendientes, conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraão regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Betseba, donde Abraão se quedó a vivir. Amém. Todos nós conhecemos a história de Abraão, é verdade? Todos nós conhecemos a história de Abraão. Mas eu quero ¿verdad? voltar um pouquinho dessa história. Pero quero regressar um pouco antes dessa Ali história. na terra de Ur dos Caldeus. Em la terra de Ur de los Caldeus. Abraão e sua esposa Sarai estavam naquele lugar. Abraão e sua esposa Sara estavam neste lugar. E ele recebeu
uma palavra. Então ele recebeu uma palavra. E ele precisou mover sobre uma palavra. E ele necessitou mover-se sobre uma E palavra. eu quero te deixar algo poderoso agora nessa manhã também. Quero deixar-te algo poderoso nesta manhã também. Nunca se mova Nunca se volva sem uma palavra. sem uma palavra. Mas a palavra de Deus, Pero a palavra de Deus nunca a palavra que o mundo vai te dar. nunca é a palavra que o mundo te vai dar. Porque tudo aquilo que nós movemos sem esta palavra, Todo aquilo que nós outros movemos sem a palavra, nós temos que sacrificar. necessitamos sacrificar. Abraão não sacrificou Isaac porque ele moveu sobre uma palavra. Abraão não ha sacrificado Isaac porque ele moveu sobre uma palavra. E Deus disse para ele, E Deus lhe dijo, lá em Ur dos Caldeus, allá em Ur de los Caldeus, sai da tua terra, sal de sua terra, do meio da tua do parentela, meio de e vai para o dos tus lugar parentes, e vai a um lugar que eu lhe mostrarei, que eu te ensinarei, e eu te farei e eu te harei pai de muitas nações, padre de muitas e nações, todos aqueles que te abençoar, e todos aqueles que te bendeceram serão abençoados, serão e bendecidos, todos aqueles que te e amaldiçoar todos aqueles que te serão maldeceram amaldiçoados. serão maldecidos. Abraão conta as estrelas dos céus, Abraão conta as estrelas do cielo, assim será a sua descendência. assim será tu descendência. Abraão conta a areia do mar, Abraão conta a arena del mar, assim será a sua descendência. assim será sua descendência. Abraão estava na sua casa Abraão estava em sua casa e Deus lhe deu uma palavra, e Deus lhe ha dado uma palavra, e ele moveu sobre essa e palavra. ele se moveu sobre esta palavra. Só que ele fez algo que Deus não mandou. Só que ele ha hecho algo que Deus não lhe dijo. Será que isso parece com algum de nós? Será que isso parece com algum de nós outros? Quantas vezes nós fazemos algo que Deus não mandou, igreja? Quantas vezes hacemos algo que Deus não nos ha mandado? Quantas vezes nós andamos pela nossa própria sorte, Quantas vezes caminhamos por nossa própria sorte, sozinhos, solos, e Deus está à parte? e Deus está a um lado. Ele não nos abandona, Ele não nos abandona, mas Ele está ao lado, pero Ele está ao lado, à espera que você o chame novamente esperando que tu lhe chames outra vez para dentro de ti. para dentro de ti. Deus só não tem comunhão com o pecado, amém, igreja? Deus só não tem comunhão com o pecado, amém? Mas Ele igreja? ama o pecador, amém, igreja? Pero Ele ama o pecado. Todos pecador. pecaram e destituídos da glória de Deus estão, Todos pecaram e todos foram destituídos da mas glória de através do Deus. sacrifício da cruz, Pero por meio do sacrifício nós da somos cruz, enxertados na nós videira. outros somos engendrados em la videira. E nós somos co-herdeiro com Cristo nas regiões E celestiais, somos amém? co-herdeiros com Cristo nas regiões Assim a celestiais. nossa fé é aumentada. Assim nossas fés E nós são passamos a aumentadas. receber o que Deus tem para E nós passamos a receber o que Deus tem para nós outros. quando nós estamos na presença, Quando estamos na presença. quando nós estamos debaixo de uma palavra. Quando estamos debaixo de uma palavra. Eu te dou um conselho agora. Te dou um conselho agora. Nunca saia Nunca salga da presença da presença. e que nunca te falte uma palavra. E que nunca te falte uma palavra. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias dijo: mi pueblo perece por falta de conhecimento. Então hoje nós estamos tendo conhecimento. Pero hoje estamos adquirindo conhecimento. E eu sei E eu sei que essa casa que esta casa ministra ministra todos os domingos todos os domingos conhecimento. conhecimento. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Receba essa palavra todos os domingos. Receba esta palavra E todos os viva domingos. essa palavra todos os dias da E semana. viva esta palavra todos os dias Porque da essa semana. palavra que vai te sustentar Porque esta palavra que te vai sustentar. não é só um evento de hoje. Não é só um evento Não de só hoje. é um convidado hoje. Não é só um invitado mas de é o que o hoje. Espírito Santo já está fazendo É nessa o que o casa. Espírito Santo já está sendo Receba nesta na sua casa. vida, porque é aqui que Deus vai mudar a sua sorte. Receba em tua vida, porque é aqui que Deus vai cambiar tua sorte. Deus não trabalha só no verão. Deus não trabalha só no verano. Deus trabalha no inverno. Deus trabalha no inverno. Deus não trabalha só na vitória. Deus não trabalha só na Deus vitória. trabalha na derrota. Deus também trabalha na Deus derrota. não trabalha só na vida. Deus só não trabalha na vida. Deus trabalha na morte. Deus também trabalha na morte. Porque até quando morremos, Hasta quando morrimos, damos frutos. damos frutos. Porque nós temos uma palavra. Porque temos uma palavra. Porque há fé na nossa vida. Porque há fé em nossa vida. Quando eu morrer, eu quero que escreva lá na minha lápis: Quando eu morri, quero que escreva em meu lápis: aqui está enterrado aqui está enterrado um homem com muita fé um homem com muita fé da palavra do Deus vivo. da palavra de Deus. Porque é vivo. por causa da palavra que nós não somos consumidos. Porque é por causa da palavra que nós somos Jesus venceu consumidos. Satanás pela palavra. Jesus venceu Satanás por la palavra. Vença tudo na sua vida com essa palavra. Vença todo em tua vida
com a palavra. E lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o dono dessa palavra. Allá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o dueño desta palavra. Essa é a palavra poderosa. Esta é a palavra poderosa. Que o mundo precisa. Todo o que tu necessitas. Que as escolas precisam. Que as escolas necessitam. Que as universidades precisam. Que as universidades necessitam. Que as famílias precisam. Que as famílias necessitam. Que os jovens precisam. Que os jovens necessitam. Esta palavra tem sido escondida de muitas pessoas. Está sendo escondida de muitas pessoas. Mas ela é. Pero ella é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para mis pés. E luz para os meus caminhos. E lumbreira para mis caminhos. Quem não tem essa palavra está no mundo das trevas. Quem não tem esta palavra está no mundo das estão tinieblas. Perdidos. Estão perdidos. Na sua própria sorte. Em sua própria sorte. Mas hoje o Senhor está trazendo essa palavra para que a luz. Pero hoje Deus está trazendo essa palavra para que haja luz. E sabe que eu e tu somos? Sabe que tu e eu somos? Luz para o mundo. Luz para o mundo. Por causa dessa palavra. Por causa desta palavra. E nós somos o sal. E somos o sal. Por causa dessa palavra. Por causa desta palavra. Hoje a sua vida vai ser cambiada e transformada. Hoje tua vida será cambiada e transformada. Por causa dessa palavra. Por causa desta palavra. O Senhor só está falando, filho, eu só preciso que você creia. O Senhor te está dizendo, hijo, necessito que tu creias. Para que eu mude a sua sorte. Para que eu cambie a tua sorte. Para que eu te dê outra história. Para que te dê outra sorte, outra história. Abraão passou a ser estrangeiro numa terra que não era dele. Abraão passa a ser estrangeiro em uma terra que não era a sua. Eu quero profetizar nesse lugar agora. Eu quero profetizar neste lugar agora. Todos os estrangeiros levantem a sua mão. Todos os agora. estrangeiros levantem a sua mão agora. Agora. Você que deixou a sua casa. Tu que deixaste tu casa. A sua família. Sua família. A sua parentela. Seus parentes. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai cambiar a tua sorte. Você não está aqui por acaso. Tu não está aqui por uma casualidade. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para ti. Deus te chama de filho. Deus te chama de hijo. Deus te chama de amigo. Deus te chama de amigo. Você está vivendo uma prova. Tu estás vivendo uma prova. Mas Deus vai te aprovar nisso. Pero Deus te vai aprovar nisso. Não desista. Não desista. Não pare de crer. Não pare de crer. Avance nessa direção. Avance nessa direção. Porque Deus deixou uma palavra para os estrangeiros. Porque na sua Deus palavra. Deixou uma palavra Cuide para os estrangeiros. Dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Cuide de los órfãos, das viúvas e los estrangeiros. Mas você não é órfão. Pero tu não eres órfão. Você tem um pai. Tu tens um padre. Você tem identidade. Tu tens uma identidade. Você tem nacionalidade. Tu tens nacionalidade. Deus me mostra pessoas aqui que estão em busca da nacionalidade espanhola. Deus me ensina aqui pessoas que estão em busca da nacionalidade espanhola. Ele vai te dar a nacionalidade espanhola. Ele te vai dar a nacionalidade espanhola. Mas essa não é a sua nacionalidade. Pero esta não é tu nacionalidade. A sua nacionalidade é do reino dos céus. Tu nacionalidade é do Deus reino está te dos entregando céus. a sua nacionalidade hoje. Deus te está entregando tu Deus vai nacionalidade te dar todas as coisas por causa dessa nacionalidade. Deus te vai dar todas as coisas não por é por causa causa da desta nacionalidade nacionalidade. portuguesa, espanhola, inglesa. É por causa da nacionalidade do reino. Não é por causa da nacionalidade inglesa, portuguesa ou espanhola, por la nacionalidade do reino. O Senhor manda te dizer que é por mais um tempo. O Senhor te manda dizer por mais por um tempo mais. Essa prova. Esta prova. Mas está perto. Pero ele está cerca. A sua vitória. Sua vitória está cerca. Deus vai entregar chaves nas suas mãos Deus hoje. vai entregar a chave em tuas mãos hoje. Se alguém crê, diga eu recebo. Se alguém crê, diga eu recebo. Deus vai te curar hoje do diagnóstico que você recebeu. Deus te vai sanar dela diga eu recebo, tu recebiste. Porque o Senhor já está curando, amém? Diga, recebo. O Senhor já está entregando, amém? O Senhor já está entregando. E agora, o Senhor já está entregando nas suas mãos. O Senhor agora está entregando fecha suas mãos. Cerra tuas mãos. Cerra tuas mãos. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Fecha suas mãos bem forte. Cerra tuas mãos fortes. Eu recebo tudo que é de Deus para mim. Eu recebo tudo o que é de Deus para mim. Agora. Por esta palavra. Por esta palavra. E aonde eu tocar as minhas mãos. E de onde eu tocar minhas mãos. Vai ser transformado. Vai ser transformado. Por causa dessa palavra. Por causa desta palavra. Satanás, eu te ordeno. Satanás, te ordeno. Você não toca em mais nada do que meu. Tu não tocas em nada mais que as meu. Porque hoje eu estou crendo. Porque eu estou crendo. Que Deus está liberando. Que Deus está liberando. Uma palavra poderosa. Uma palavra poderosa. Na minha vida. Em minha vida. Na minha casa. Em minha casa. Na minha descendência. Em minha descendência. Na minha herança. Em minha herência. Naqueles que estão depois de mim. Aqueles que estão depois de mim. Porque através de mim. Porque através de mim. Os meus filhos. Meus filhos. Os filhos dos meus filhos. Os filhos dos meus receber essa palavra. Vão receber esta palavra. Como Josué disse. Como Josué dijo. Eu e a minha casa. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Se tem alguém aqui que tem filhos que não estão na presença de Deus, Se há alguém aqui que tem filhos que não estão na presença de maridos Deus, que ainda não estão na presença de maridos Deus, que aún não estão na presença de mulheres Deus, que não estão na presença de mulheres Deus, que aún não estão na presença ainda de Deus, hoje, aún hoje, eles vão ser tocados. eles serão tocados. Toque as suas mãos na vida deles, Toca tus manos em suas vidas, porque através da sua vida, porque através de sua eles vida, vão se converter, eles se vão convertir e vão mudar, e vão cambiar, e vão vir para casa, e vão vir para a casa, e vão receber e vão receber o que Deus está te entregar o hoje. que Deus te está entregando hoje. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Abraão precisou crer. Abraão precisou crer. Abraão necessitou crer. Porque quando ele chegou na terra que Deus mostrou para ele, Deus falou: eu farei de ti, Porque quando ele chegou na terra que Deus ensinou para ele, Deus disse: eu harei de ti, através da sua descendência, através de tu descendência, que eu te darei até todas as nações, te darei a todas as nações, através da sua descendência. por meio de tu descendência. Sarai era estéril. Sarai era estéril. Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos. E levou 25 anos para se cumprir essa promessa. Esperou 25 anos para se cumprir esta promessa. Só que Abraão fez duas coisas para ajudar a Deus. Só que Abraão ha hecho duas coisas para echar uma mão a Deus. Fala com a sua boca: Diga com tu boca: eu não preciso ajudar a Deus. não necessito ajudar a Deus. Eu preciso que Deus me ajude. Eu necessito que Deus me ajude. Isso é diferente, igreja. Isso é diferente, igreja. Então Deus não quer que nós façamos o que Ele tem que fazer. Ele já fez. Deus não quer que Já está hagamos feito. aquilo que Ele já hecho. Já está hecho. É só receber. É só receber. É só tomar posse. É só tomar possessão. Abraão pega Ló e sua família, Abraão corre Ló e sua família. teu primo, e leva com ele. Seu Teu primo e sobrinho, leva com salvo ele. erro. E leva com ele. E leva com ele. Deus diz: sai do meio da tua parentela. Deus disse: sal del meio de tu parentela. Não leva ninguém. Não leva a nadie. Abraão pegou e levou. Abraão correu e levou. Tudo começou a dar errado na vida de Tudo Abraão. começou a ir mal na vida de Abraão. Mas ele tinha uma palavra, igreja. Mas ele tinha uma palavra, E Deus diz na sua própria palavra que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus ha dicho em sua própria palavra que não é hijo del hombre para que minta. E Ele diz a Abraão: eu te farei pai das nações, e você será abençoado. E Abraão estava indo para trás, nada dava certo. Abraão estava indo para trás e nada dava certo. Tu está indo muito rápido por el caminho. Tem que Sim. ir mais rápido, porque não sou Ló, mas estou indo contigo. Vamos? Isso que minha esposa já tinha me orientado, amém? O Espírito está neste lugar, amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Isso é o poder de Deus, amém? Esse é o poder de Deus. Abraão leva Ló e sua família com ele. Ló e sua família com ele. Mas Deus não disse para levar. Pero Deus disse que não era para levar. Mesmo com uma palavra, Mesmo com uma palavra, Abraão teve que sacrificar. Abraão teve que sacrificar. Esse ele sacrificou. Isto sim, ele sacrificou. Isaac ele não sacrificou. Isaac ele não sacrificou. Porque tinha a palavra. Porque havia uma palavra. E ele não ajudou a Deus. E ele não echou na mão a Deus. Quantas vezes nós ajudamos a Deus? Quantas vezes echamos na mão a Deus? Na verdade, eu vou mudar isso e me perdoe. Em verdade, Quantas vou vezes cambiar nós isso. atrapalhamos a Deus a fazer algo na Quantas nossa vezes vida? estorbamos a Deus a ser algo? E depois nós culpamos o próprio Deus. Senhor, E eu depois sou culpamos a dizimista. Deus, Senhor, eu dizendo, sou fiel à sua palavra. Sou dizimista, eu sou vou fiel na à tua igreja palavra. e Eu nada vou dá na igreja certo. E nada Nada va dá bien. certo. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer que façamos. Porque estamos fazendo aquilo que Deus não quer que hagamos. Nós vamos orar no final. Vamos a orar no final. E você vai deixar todos os fardos neste lugar. E vas a deixar todos os fardos neste lugar. Todas as ajudas de Deus que você ajudou na sua caminhada. Todas aquelas ajudas de Deus que tu Você vai soltar. ajudaste. Você vai soltar hoje. Tu vas a soltar hoje. Porque Deus está te dando uma palavra. Porque Deus te está dando uma palavra. E você vai mudar. E tu vas a cambiar. E Deus assim vai te dar a E bênção. Deus assim te vai dar a bendição. Deus só entrega Deus só entrega por causa da sua palavra. por causa de sua palavra. Não é por causa das nossas lágrimas. Não é por nossas lágrimas. Não é por causa do nosso trabalho. Não é por causa de nosso trabalho. É por causa da sua palavra. É por sua palavra. E Deus vai entregar. E Deus vai entregar. E Abraão continua a caminhar. E Abraão sigue caminhando. Chegou num momento que ele falou para Ló: Chegou a um momento que ele disse para Ló: olhe para o campo. mira para o campo. De um lado era florido e abençoado. De um lado Próspero. era muito florido, muito próspero, bendecido.
E do outro lado era mais árido. y del otro lado era más árido. E Abraão diz para Ló: escolha para onde queres. Y Abraham dijo a Ló: elijas para donde quieres Se ir. tu for para a direita, Si tú vas para la derecha, eu vou para a voy esquerda. para la izquierda. Se tu for para a esquerda, Si tú vas para la izquierda, eu vou para a direita. yo voy para la derecha. Eu faço uma pergunta. Yo te hago una pregunta. Qual campo que você acha que Ló escolheu? O que estava ruim ou o que estava bom? Te hago una pregunta. ¿Cuál es el campo que Ló eligió? ¿El que estaba bueno o el que estaba malo? El Bueno, bueno. será que nós não fazíamos mesmo? ¿Será que no haríamos el mismo? Mas Abraão tinha fé. Pero Abraham tenía fe. Mesmo se ele ficasse no pior lugar, Mesmo si él quedara con el peor lugar. não é o lugar, No es el lugar. não é a pessoa, No es la persona. é o Deus que ele serve. Es el Dios que él sirve. Não é o lugar onde você está, No es el lugar donde tú estás. não é o seu trabalho, No es su trabajo. não é você mesmo, No es tú mismo. é o Deus que você Es el serve. Dios que tú sirves. E a sua vida Y su vida é transformada es transformada por causa de Deus por causa de Dios. e por causa da sua vida. Y por causa de tu Se vida. você estiver escrevendo, escreva isso. Si tú estás apuntando, apunte esto. Por causa da sua vida, Por causa de su vida. o lugar que você está El lugar que tú estás vai ser transformado. va a ser transformado. Lembra de José do Egito? Acuérdate de José, Lembra de Egipto. Moisés no Acuérdate de Egito? Moisés del Egipto. Não foi nem José e nem Moisés. No fue ni José y tampoco Moisés. Foi o Deus que eles Foi serviam. el Dios que ellos servían. E Abraão continua nessa senda Y Abraham sigue por ahí. e de repente ele quer ajudar novamente Deus. Y de momento a otro él quiere otra vez echar una mano a Dios. Porque ele estava a ficar velho. Porque ya estaba quedando mayor. Para ter um filho ele precisava ter vigor, não é verdade? Para tener hijos necesitaba ser más joven. E a esposa precisava ser fértil. La esposa necesitaba tener fertilidad. E ele não estava vendo nada disso. Él no miraba nada de eso. Ele estava a ver os anos passar, Él estaba mirando los años a pasar. velhice chegar, La vejez llegar. as dificuldades aproximar. Las dificultades se acercando. Mas Deus mandou um anjo, Pero Dios manda un ángel. porque ele pegou alguém, Porque él cogió a alguien, Agar, Agar, a escrava, la esclava. e ali ele quis fazer a descendência dele. Y allí quiso hacer él su descendencia. Nós sabemos o que está acontecendo hoje entre Israel e Palestina. Nosotros sabemos que está acontecendo en Fruto Israel dessa- y Palestina. Fruto dessa desobediência. Fruto de esta desobediencia. Escreve o que eu vou te falar novamente. Escribe lo que te voy a decir de nuevo. O que estás a desobedecer hoje, Lo que tú estás desobedeciendo hoy, muitas gerações à frente, muchas generaciones más adelante vais receber isso. va a recibir esto. O que tu estás a fazer debaixo dessa palavra Lo que tú hoje, estás haciendo bajo esta palabra hoy. a Bíblia diz que até 1000 gerações A Biblia dice que hasta 1000 generaciones vão ser abençoadas por causa de van a você. ser bendecidos por causa de ti. Então, posicionamento. Entonces posiciónate. E Deus fala, não é aí. Y Dios habla, no es ahí. Eu disse para você que através da sua esposa, Yo he dicho que es a través de tu esposa eu darei um filho. que te daría un hijo. Nasceu Isaac Nació Isaac e a promessa foi cumprida. y la promesa se E cumplió. os anos se passaram. Y los años se pasaron. Isaac já era grande, não era muito velho, mas era grande. Era um miúdo, mas... Isaac ya eras un joven, ya no viejo, pero ya un muchacho. E Deus pega, Abraão pega Isaac e vai ao monte de Dios dijo a Moriá. Abraham, coge a Isaac y va hasta el monte Moriah E sacrifique ele a mim. y sacrifique él a mí. E o que Abraão fez? ¿Y qué ha hecho Abraham? Pegou o menino, Cogió el niño, pegou os seus empregados cogió sus criados e foi. y fue. A Bíblia diz que eles andaram 3 dias. A Biblia dijo que ellos caminaron 3 días. O lugar era longe. El lugar era lejos. Muitas vezes Deus nos manda para longe, Muchas veces Dios nos manda para lejos, para estar num reservado com Ele. para estar en un íntimo con Él. E ali, chega um determinado momento no pé do monte. Y ahí llega un determinado momento cerca del monte. Ele chega para os seus funcionários. Él se acerca a sus funcionarios. Fica aqui. Dice, Fica aqui. quédate aquí. Aqui também é uma palavra profética. Amém? Aquí también hay una palabra Há profética. um amén. segredo espiritual. Hay un secreto espiritual. Tem pessoas que não podem subir no monte conosco, Hay personas que no pueden subir al monte con nosotros. porque eles vão nos atrapalhar Porque ellos nos van a estorbar. a sacrificar ao nosso Deus. A sacrificar a nuestro Dios. Mas ele disse algo na terceira pessoa do Pero plural. Él dijo algo en la tercera persona. Nós vamos, Nosotros vamos, mas nós voltaremos. pero nosotros volveremos. Mas isso não combinava com aquilo que ele estava fazendo. Eso no combinaba con aquello que estaba Porque ele ia haciendo. no monte e ia sacrificar Isaac, ele voltava sozinho. Sozinho é a primeira pessoa do singular. Porque él iba los dos, pero iba a volver solo. Y es la primera persona en el Ele, singular.
Ele estava decidido a sacrificar. Ele estava decidido a sacrificar. Porque ele tinha o cutelo. Porque ele tinha o cuchillo. Ele tinha a lenha. Tinha a lenha. Ele tinha o azeite. Tinha o azeite. E ele disse: nós vamos, mas nós voltaremos. E ele disse: nós outros vamos, pero nós outros volveremos. Fica aqui. Quédate aqui. E ele chega no monte e prepara. Se acerca o monte. O que mais me desafia, que Isaac conhecia o sacrifício. Que Isaac conhecia o sacrifício. Imagina ele pequenininho com o seu pai Abraão fazendo um sacrifício para adorar ao Deus. Eu imagino ele pequeno com seu padre fazendo um sacrifício para adorar a Deus. Ele sabia o papel do cutelo. Ele sabia o papel do cuchillo, da lenha, do azeite e do cordeiro. Em determinado momento ele olha: pai, eu vejo tudo. Em determinado momento ele mira: padre, ele ouviu tudo. Mas eu não vejo o principal, que é o cordeiro. Eu não vejo o principal, que é o cordeiro. E Abraão sabia que o cordeiro era o seu filho. E Abraão sabia que o cordeiro era seu filho. Quem aqui teria coragem de entregar o seu filho? Quem aqui tinha coragem de entregar seu filho? Nós não teríamos. Nós outros não teríamos. E Abraão fala algo para Isaac. E Abraão disse algo a Isaac. Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Para si o cordeiro. Deus proverá. Deus aquilo proverá que tu estás a sacrificar. Lo que tu estás sacrificando. Aquilo que estás a sacrificar com lágrimas. Aquilo que tu estás sacrificando com lágrimas. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos sacrificar algo hoje. Vamos a sacrificar algo hoje ao Senhor. Ao Senhor. Mas Ele vai prover o cordeiro. Pero Ele vai prover o cordeiro. Ele vai prover para você. Ele vai prover para ti. Há pessoas que estão presas em algumas coisas e não sacrificam. Há pessoas que estão presas em algumas coisas e não as sacrificam. Mas Deus vai prover o cordeiro. Pero Deus vai prover o cordeiro. Deus só está à espera que você se posicione. Deus só está esperando que tu posicione. O Senhor te diz: filho, o Senhor te diz: hijo, pede. Pide, e eu te darei. E eu te darei as nações por herança. As nações por herança. Todo aquele que pedir, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que bate, se abre. Tudo que busca, se encontra. Tudo que se busca, se encontra. O que vieste buscar hoje? Que é o que viniste buscar hoje? O que precisa na sua vida hoje? Que é o que tu necessitas em tua vida hoje? Deus, antes de você pedir, Ele sabe. Deus, antes que tu pidas, Ele já lo sabe. Mas enquanto você não falar, pero mientras tu não hables, Ele não vai fazer. Ele não lo vai fazer. Por quê? Por quê? Porque Ele disse pela sua palavra. Porque Ele dijo por sua palavra. Pede, igreja. Pide, igreja. E muitas vezes nós não pedimos porque achamos que vamos incomodar a Deus. E muitas vezes não pedimos porque pensamos que vamos molestar a Deus. E Abraão precisou pedir fé. E Abraão necessitou pedir fé. E ele foi considerado o pai da fé. E ele foi considerado o padre da fé. Ele está lá em Hebreus, ele na está galeria em Hebreus, dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé. Hoje você vai sair daqui como um herói da fé, amém? Hoje tu vas a sair como um herói da fé, amém? Deus vai aumentar a nossa fé. Deus vai aumentar nossa fé. Eu tenho outra passagem, mas eu não vou entrar porque senão vou passar muito do meu tempo e eu quero também ser fiel com o tempo. Tenho passagem e não vou entrar porque senão me vou a passar do tempo. Nós não vamos ler, mas eu vou falar dela para finalizar essa pregação. Não vamos a ler, mas eu vou falar dela para finalizar. Tem um homem na palavra que faz orações extravagantes. Há um homem na palavra que faz orações extravagantes. E eu gosto. E me gusta. Mas ele era um cara intempestivo. Era um homem conflitivo. Eu falo de Pedro. Eu hablo de Pedro. Determinado momento, Jesus se apartou dos discípulos e eles estavam no barco. Determinado momento, Jesus se aparta dos discípulos e ele estava na barca. Está lá em Mateus. Está aí em Mateus. E de repente ele vai até os discípulos andando sobre as águas. E um momento Jesus se aparece e vai caminhando sobre as águas. Uns pensaram que eram fantasmas. Eles pensavam que era um fantasma. Mas Pedro não. Pedro não. Pedro sabia que era o Senhor. Pedro sabia que era o Senhor. Quando ele conseguiu visualizar Jesus. Quando ele conseguiu visualizar Jesus. Ele disse uma palavra poderosa. Ele disse uma palavra poderosa. Vem, Pedro, até mim. Vem, Pedro, hacia mim. Sobre a tua palavra. Sobre tu palavra. Eu vou. Eu vou. E ele andou sobre as águas. E ele caminhou sobre as águas. Sobre uma palavra. Sobre uma palavra. Nós andamos sobre as águas. Caminhamos sobre as águas. Andamos sobre os problemas. Caminhamos sobre os problemas. Saímos dos problemas, amém, Saímos do problema, amém. Por causa dessa palavra, amém. Por causa desta palavra, amém. Nada pode parar o que Deus tem para você. O que Deus tem para ti. Diga assim: nem Satanás.
Diga assim, nem Satanás pode parar pode parar o que Deus tem para mim, lo que Deus tem para através mim, dessa palavra. através dessa E eu palavra. recebo hoje Eu recebo hoje que não seja eu que não seja eu a parar essa palavra, a parar esta palavra, porque só você porque só tu pode parar puedes parar essa palavra. esta palavra. E hoje eu acredito E hoje eu creio que nós não vamos parar, nós outros não vamos a parar, nós vamos avançar. vamos avançar. Deus me mostra pessoas aqui que estão com suas pernas amarradas, Deus me ensina aqui pessoas que estão com suas pernas atadas, que não conseguem andar que não conseguem caminhar por causa dos problemas. por causa dos problemas. Mas hoje mesmo Pero hoje mesmo Deus vai soltar Deus vai desatar essas cordas essas cordas das suas pernas, de suas e pernas você vai caminhar. e tu vas a caminhar. Deus me mostra pessoas aqui que têm olhado para trás. Deus me ensina pessoas aqui que mira hacia atrás. Lembra do povo do Egito? Acuérdate del pueblo de Egipto. Eles ficaram 40 anos no Se deserto quedaram 40 anos no deserto porque estavam olhando para trás. porque estava mirando hacia atrás. É tempo de olhar para frente, É igreja. tempo de mirar hacia adelante, igreja. Eu profetizo sobre esse lugar. Eu profetizo sobre esse lugar. Esse lugar está pequeno. Este lugar está Está pequeno. Desde muito breve. Desde muito Em breve. pronto. Deus vai abrir uma porta muito Deus maior. vai abrir uma porta muito mais grande. Muito mais pessoas. Muitas mais pessoas. Muito mais fé. Muita mais fé. Muito mais curas. Muita mais Muito mais sanidade. casa, adoração. Muita mais adoração. Porque nós vamos nos mover Porque nos vamos a mover em fé. em fé. E o Senhor, E o Senhor, o dono da igreja, el dueño de la vai iglesia, abrir as portas. vai abrir as portas. As portas do inferno. Las puertas não del infierno prevalecerão não vai contra a prevalecer igreja. contra a Você igreja. é a igreja. Tu que eres Este igreja. lugar é a igreja. Se unir à igreja. Porque o Senhor Al Senhor. ama a sua igreja. Ama a sua igreja. Tu és a igreja. Tu eres a igreja. Recebe na sua vida, amém? Recibas em tu vida. Se você não parar, Se tu não parar, Deus não para. Deus não para. Deus só vai parar Deus solo vai parar se você parar. se tu parar. E por que que Ele para? E por que Ele para? Para te proteger, Para proteger-te, para não te deixar para trás. para não deixar-te para trás. Filho, você não está só. Hijo, tu não estás solo. A Bíblia diz que os anjos estão ao redor A Bíblia diz que os ángeles estão a nosso redor e os demônios ao derredor. e o demônio alrededor. Existe uma proteção de anjos na sua vida. Há uma proteção de ángeles sobre tu vida. Demônio nenhum pode tocar em ti Demônio nenhum pode tocar por em causa ti. dessa proteção Por da causa palavra. dessa proteção da palavra. Só você Solo tu sai da presença. sale da presença. E aí tu estás vulnerável. Aí então tu estás vulnerável. Deus continua Deus continua a ser fiel à sua a palavra. ser fiel à sua palavra. Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: Deus manda dizer a algumas pessoas aqui: é tempo de voltar para o centro, é tempo de volver para o centro da minha vontade. o centro da vontade. Júnior, mas eu estou cansado. Júnior, estou cansado. Júnior, eu fiz tanta coisa errada. Júnior, eu hecho tanta coisa mal. Mas o Senhor te fala mesmo assim: Pero o Senhor te disse assim: volta para a casa do Pai, volve para a casa do Padre. como tu estás. Como tu estás. Porque aqui na presença, Porque aqui na presença. porque aqui no centro, Porque no centro. que eu vou curar a sua vida. Que eu vou a curar tu vida. E vou te fortalecer. E vou a fortalecer-te. Jovens, levanta as mãos, todos os Jóvenes, jovens. os jovens levantam Eu as quero orar manos. pelos jovens agora. Eu Quem quero é jovem? orar pelos jovens. Todos os jovens aqui da Todos os casa, amém? jovens da casa, levanta a Em mão. nome de Jesus. Em nome de O Senhor Jesus. diz: eu vos escolhi jovens porque vocês são fortes. O Senhor dijo que eu elegi jovens porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós. A palavra de Deus habita em E vosotros. já venceste Satanás. Já venciste a Satanás. Por isso o Senhor está te plantando neste lugar, Por isso jovem. Deus te está plantando nesse Para lugar, te jovem. proteger do mundo. Para proteger-te do mundo. Todas as coisas do mundo. Todas as coisas do mundo. Não toca mais na sua Não vida. toca mais em tu vida. Porque você é do Senhor, amém? Porque tu eres del Senhor, amém? Vamos ficar de pé, igreja, amém? Vamos quedar de pé, igreja. Poderíamos ficar o dia todo aqui, amém? Poderíamos quedar todo o dia aqui, amém? Mas nós vamos embora. Pero vamos a volver, vamos. Mas uma coisa eu sei. Pero uma coisa eu sei. A palavra foi entregue. A palavra está entregue. Todo domingo a palavra é entregue neste lugar. Cada domingo a palavra é entregada neste lugar. Tenha sede dessa palavra, igreja. Tenha sede desta palavra, Alimenta igreja. nela de dia e de noite. Alimenta de ela de dia e de noite. Crava ela no seu pescoço. Grava ela em tu cuello. Para que as pessoas ao andar de longe Pero para que as pessoas vejam de lejos. enxerguem você Veja a ti a luz da palavra. a luz da palavra. A luz da palavra. A luz da palavra.
O Senhor diz, El Senhor disse na sua palavra, em sua palavra: sem mim nada podereis fazer. sem mim nada podereis fazer. Por que andais só? Por que andais solo? É tempo de andar juntos. É tempo de caminhar junto. Nós estamos numa comunidade. Estamos em uma comunidade. Comunidade do Reino, amém? Com a igreja do Reino, amém? Hoje estamos na catedral. Hoje estamos na catedral. Uma dessas comunidades. Uma destas comunidades. Sabe, na janela 1040 muitas igrejas não podem fazer o que nós estamos a fazer sabes aqui. que na ventana 1040 muitas igrejas não podem fazer o que estamos fazendo hoje. Nós somos livres. Nós outros somos livres. Nós cantamos. Hemos cantado aqui que somos livres. Que somos livres. Porque Cristo nos libertou. Porque Cristo nos ha libertado. Nós vamos orar por Espanha, amém? Vamos orar por Espanha, amém? Esse país. Este país será abençoado. Será bendecido. Por causa das igrejas. Por causa das igrejas. Que tem essa palavra. Porque tem esta palavra. Porque nós oramos por as autoridades de Espanha agora. Porque oramos por as autoridades de Espanha agora. Nós declaramos essa palavra agora no ministério, no parlamento. Declaramos essa palavra agora no parlamento. Esse país receberá essa palavra, homens de Deus, naquele lugar para mudar a história. Homem de Deus e mulheres para mudar a história. Declaramos que homens de Deus e mulheres vão cambiar a história. Que tem essa palavra. Que tem esta palavra. E todos receberão. E todos vão receber. Porque Deus ama. Porque Deus ama. Todos. Todos, a todos. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. Por todos nós que estamos aqui, amém? Por todos nós outros que estamos aqui, amém? Quem necessita de mais fé neste lugar? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Quem necessita mais fé neste lugar? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Hoje nós vamos orar por todos, amém? Hoje vamos orar por todos, hoje é a amém? oração de todos nós. Hoje a oração é de todos nós. Porque Jesus chegava para os seus discípulos e dizia assim. Porque Jesus se acercava aos discípulos e dizia assim, desta maneira: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O que eu entendo aqui? Que é o que compreendo aqui? Existe fé pequena. Existe fé pequena. Mas existe fé grande. Pero existe também fé grande. E hoje eu quero receber fé grande. E hoje quero receber fé grande. E eu quero que você receba fé grande hoje. E quero que tu recebas fé grande. Então vamos orar hoje. nesse momento. Levante as suas mãos agora. Levanta tuas mãos agora. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra agora, liberamos Pai. Essa palavra agora, Pai. Da pessoa mais nova ao mais velho neste lugar. Da pessoa mais pequena ao mais enche agora de fé, Pai. Llena hora de fé, Pai. A nossa vida. Nossa vida. Nós nunca mais duvidaremos do poder dessa palavra. Do poder desta palavra. Nós cremos no sobrenatural. Nós outros creemos em sobrenatural. Portas abertas. E portas abertas. E curas e milagres. E curas e milagres. E liberação, e liberação, Pai. Porque a sua palavra. Porque sua palavra é poderosa. Para fazer. Para ser aquilo que eu não posso. Aquilo que não puedo. E eu me rendo agora. E me rindo agora. A sua palavra. A sua palavra. Eu recebo essa palavra. Eu recebo esta palavra. Para fortalecer a minha casa. Para fortalecer minha casa. Os meus filhos. Mis hijos. O meu trabalho. O meu país. A minha história. A minha descendência. A minha igreja. O meu ministério. Recebe agora. Recebe agora. Recebe mais fé agora. Recebe mais fé agora. Eu recebo. Diga, eu recebo. Eu recebo. Diga, eu recebo. Mais fé. Mais fé. Mais fé. Mais fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está cheio de fé. Tu está lleno de fé. Eu queria chamar o pastor, a pastora e minha esposa aqui em cima, amém? Eu gostaria de chamar pastor, a pastora Lucilene e minha esposa aqui arriba. Nós vamos orar por nossos pastores, amém? Nós outros vamos orar por nossos pastores. Quem tem fé. O que Deus vai fazer através desses homens. E sabe o que Deus vai fazer através desta pareja. Nós somos responsáveis por eles. Somos responsáveis por eles. Só quem é pastor sabe o que passa. Só quem é pastor sabe o que passa. A luta que batalha. As lutas e batalhas. Mas nós não lutamos por nós. Pero não lutamos por nós outros. Nós lutamos primeiro por Deus. Lutamos primeiro por Deus. Depois por vós. E depois por vós outros. Mas é tempo de nós abençoarmos agora os nossos pastores. É tempo de nós outros bendecir nossos pastores. Levante as suas mãos agora. Levanta suas mãos agora. Nós vamos declarar sobre eles. Vamos declarar sobre eles toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bendição. Espirituais. Materiais. O ministério deles. O ministério deles. Alcançará a Espanha. Alcançará nações. Alcançará homens e mulheres deprimidos. Alcançará homens e mulheres deprimidos. Presidiários nas cadeias. Presos nas cárceres. Idosos nos lares.
ancianos em las residências, mendigos nas ruas, mendigos em las calles, jovens drogados, jovens drogaditos, casais destruídos, parejas destroçadas. Mas esse ministério, pero este ministério será luz, será cura, será esperança, porque eles têm um coração, do Senhor, del Senhor, e nós cobrimos eles agora, nós cobrimos eles agora com o poder espiritual, por el poder espiritual, poder da palavra, por el poder da palavra, com saúde, com força, o Senhor vai renovar a força deles, Senhor renueva as forças deles, e eles vão correr como a corça, eles vão correr como e eles vão voar como águias, vão volar como águilas, porque eles estão na presença, eles estão no centro, na vontade de Deus, e eu declaro sobre os filhos deles também, sobre os filhos deles, o mesmo ministério, porque o dia que eles pararem, são os seus filhos, serão seus filhos, que levarão esse bastão da palavra, serão os seus netos que levarão o bastão dessa palavra, e nesta família, nós não aceitamos ninguém desviado, nada apartado. Essa é uma família pastoral, esta é uma família pastoral, essa é uma família de levitas, essa é uma família de levitas, essa é uma família de ministros, essa é uma família de ministros, e nós agora, como igreja, abençoamos, bendecimos, pedimos para eles um óleo fresco, um azeite fresco, unção dos céus, unção do céu, poder do alto, aonde ele tocar as mãos, haverá cura, haverá liberação, haverá poder, em todo lugar onde ele pisar a planta dos pés, o Senhor dará para ele por possessão. Um novo tempo está chegando, tempo de colher está chegando, tempo de cosechar está chegando. Permaneçam firmes. Nós abençoamos os nossos pastores. Nós outros bendecimos vossos pastores. E eu me lembro de todos os pastores dessa casa. E eu me acordo de todos os pastores dessa casa. Todos eles também receberão essa mesma unção. Todos eles também receberão a mesma unção. Todos eles receberão essa mesma palavra. Todos eles receberão esta mesma palavra. Porque eles estão à frente. Porque eles estão adelante. Para vencer os dardos. Inflamados de Satanás. Nós clamamos o escudo da fé agora. Nós clamamos o escudo da fé. A coraça da justiça, o sapato do evangelho, os sapatos do evangelho, o espada que é a palavra de Deus, a espada que é a palavra de Deus, em cada ministro, em cada pastor, em cada levita, em cada líder, em cada pessoa, dessa igreja, desta igreja, receberá essa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos aplaudir o Senhor, amém, igreja? Podemos aplaudir o Senhor, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, amém. Mais forte, igreja, mais amém. Forte, igreja.